Será que existe uma maneira correta de treinar para uma prova de vestibular? Será que existe uma maneira correta de fazer uma prova de vestibular? E eu te digo que sim. Me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar. Vamos lá então, como é que você vai fazer para treinar para a sua prova do vestibular? Como é que você vai fazer a tua prova do vestibular? Primeiro ponto importante é ter um plano A. Por mais que você vai fazer várias provas de vestibular, vai prestar vários concursos, enfim, é legal que você tenha um plano A bem definido. E aí a partir desse plano A, você começa a treinar mais para esse plano A. Eu só posso ter uma meta, só aquela faculdade. Não, você pode ter mais. Pode ter o plano A, B, C, D, E, seja lá quantos você quiser. Ainda mais se você estiver fazendo um curso, para um curso que é muito concorrido. Se tiver uma concorrência muito grande, obviamente, botar todos os ovos em uma cestinha só é meio arriscado, né? Então é legal que você tenha mais planos, obviamente. Mas é importante que você tenha aquele que é o principal, aquele que é o seu grande foco. Então, primeiro defina qual é a prova que você vai fazer, que é o teu grande foco. Esse é o primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, agora que você tem o seu plano A definido, o seu grande foco, a sua grande prova do ano, vamos com tudo? Agora você tem que fazer o quê? Cara, pelo amor de Deus, leia o edital desta prova. Saiba o que cai ou o que não cai nesta prova. Então, lê um edital de prova, não só para saber a hora da prova, a data da prova, o dia da prova e não sei o que lá. Não, olhe lá na grade das matérias. Você tem que saber o conteúdo que cai mais, ou o conteúdo que pode cair, ou o conteúdo que não pode cair. Vai que você está aí estudando um conteúdo que nem pode cair naquela prova. Aí quando você vai ver, nem caiu. Querido, nem podia cair, não estava no edital. Então o segundo ponto importante é que você realmente leia o edital e saiba o que pode e o que não pode ser cobrado. Como tem que ser respondido ou como não pode ser respondido. Isso no edital de qualquer prova você vai encontrar. E agora que você já sabe o que cai na prova, o que não cai na prova, é legal que você saiba o quê? Aquilo que pode cair mais na prova ou menos na prova. E aí você vai atrás de quê? Estatísticas das provas. Se você entrar no Google hoje e perguntar lá, eu quero saber a estatística do que cai mais na prova de vestibular tal, você vai encontrar uma grande maioria. Então vá atrás de estatística, aquilo que cai mais ou cai menos. E de repente você está estudando um conteúdo que ele é importante, que ele pode cair na prova, mas ele não cai tanto naquela prova, ou nos últimos 5 anos não vem caindo. Não quer dizer que ele não possa cair, ele pode cair. O Adriano falou que se cai pouco eu não precisava estudar. E agora eu não estudei e caiu. E aí, como é que fica? Querido, eu não tô te falando isso. Tô te falando que tem conteúdos que caem menos. E se o conteúdo cai menos, você talvez tenha que se dedicar menos para ele. Então se dedique mais aos conteúdos que caem mais. Isso, uma estatística daquela prova, vai te dar muito bem. Então corra atrás aí de estatística das provas, que é importante. E aí beleza, você tá lá, já definiu qual é a prova principal que você quer, você já leu o edital dela, já viu como fazer, já sabe qual conteúdo pode ser cobrado, qual que não pode, já procurou uma estatística, já sabe qual conteúdo cai mais, qual conteúdo cai menos. E nós vamos para um ponto muito importante, que é como que você vai organizar essa prova, o como fazer essa prova. Então uma coisa muito importante é que você saiba o tempo de prova que você tem. Digamos que para fazer uma prova lá do seu concurso, da sua prova em si, você tem lá 4 horas de prova para você fazer, ok? Esse é o tempo. Começou no 0 e vai até 4 horas de prova. E um próximo ponto importante, agora que você sabe o tempo total de prova, é dividir esse tempo total nos conteúdos que vão ser cobrados nesse dia de prova. Talvez você vai fazer uma prova que é uma prova de 1 dia, prova de 2 dias, uma prova de 3 dias, talvez 3 dias de prova. Então não vai ser cobrado toda a matéria nessas 4 horas. Talvez você tenha algumas matérias esse dia, outras matérias no outro dia de prova, ou talvez tenha todas aqui mesmo. Enfim, seja lá a prova que você vai fazer. Você agora tem conhecimento do quê? Que você tem um tempo total de prova. Legal? Show. Próximo. Quais matérias eu vou ter nesse dia? E saiba a ordem das matérias. Tá estudando para o vestibular? Nesse dia aqui tem matemática, também tem biologia, também tem língua estrangeira, inglês, espanhol, qualquer outra que você faça. E também tem português, gramática, literatura, tudo mais. Essas 4 matérias. Então agora se você tem essas 4 matérias nesse dia de prova e ele dura 4 horas, primeiro, defina a ordem das matérias. Primeiro eu vou fazer matemática, depois biologia, depois língua estrangeira, depois português. Será que essa é a melhor ordem de fazer a prova? Não sei, meu querido. A prova é tua. Você tem que fazer o quê? Testar. Teste, faça uma vez. Teste aquela prova, pegue provas antigas e faça ela. Você fez nessa ordem, ficou boa? Cara, eu fiz matemática primeiro e me cansou demais. E foi muito cansativo, fui muito cansado para as outras matérias. Mude a ordem, coloca matemática para depois, traz biologia primeiro.
Fiz biologia, matemática, depois língua estrangeira e português. Ficou melhor? Opa, já ficou melhor. Eu começo com biologia, que eu tenho mais facilidade, já me dá um gás, já me dá uma motivação, me dá uma empolgação na prova. Aí eu vou para matemática, que talvez eu não tenha tanta facilidade. Teste a ordem da prova. Por isso, fazer provas antigas da prova que você vai fazer é extremamente importante. Pegue vestibulares antigos e faça, se eles estiverem no mesmo modelo de hoje, né? Então, cuida com isso também. Mas e teste uma ordem das matérias. Agora que você já tem a ordem das matérias ok, já estipulei a ordem das matérias e essa daqui, você vai o quê? Distribuir numa quantidade de tempo. Não adianta de nada você saber que a prova tem 4 horas de duração, que você começa por matemática, depois vai para biologia, depois vai para língua estrangeira, depois vai para português, e aí você sai da prova e diz assim, pô, Adri, eu não consegui acabar a prova. E detalhe, a última matéria tinham questões que eu sabia fazer. Só que como não deu tempo, adivinha, eu talvez não tenha um resultado tão bom assim. Você não pode chegar no final da prova, tá, e não ter feito a última matéria. Ainda mais se a última matéria é uma matéria que você manda relativamente bem. Já pensou? Você deixar de fazer 3, 4, 5 questões de uma matéria que você manda bem? Isso não pode acontecer. Então você precisa dividir o tempo de prova. Como acontece nos vestibulares, nos concursos em geral? O fiscal te avisa de hora em hora que o tempo está passando. Então ele levanta lá, faz um xizinho no quadro, muda o ponteirinho do relógio, enfim. Até alguns que já estão botando digital. E você tem o que agora? De hora em hora, quanto, né, o período que já passou. Então também pega essas 4 horas e divida de hora em hora. Habitue-se a fazer o quê? A estudar ou fazer a prova de blocos de hora em hora. Você não tem que ficar olhando para o relógio a todo momento, tá? Isso é errado. Porque no dia, na prática, você não vai ter um relógio para olhar a todo momento. Ah, eu levei 3 minutos em uma questão. Agora eu levei 2 minutos. Não. No dia você vai se confundir todo porque você não está acostumado com isso. Se acostume com blocos de hora em hora. Primeira matéria que você vai fazer é matemática, legal? Quanto tempo você leva em matemática para essa sua prova aí? Ah, Adri, eu levo 1h30, uma prova longa, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, quando passar a primeira hora de prova, digamos que essa sua prova tenha 10 questões. São 10 questões e você leva cerca de 1h30 para fazer ela, ok? Se são 10 questões e eu levo 1h30 para fazer, eu vou acabar a matemática mais ou menos nesse ponto aqui, ó, certo? Então tá. Se esse é o meu período de matemática, quando passa a primeira hora, quando o fiscal levanta e risca a primeira hora de prova, qual é a conclusão? Eu tenho que estar mais ou menos na questão o quê? 6, 7 da prova. Concorda comigo? Se eu tiver mais ou menos na questão 6 ou 7 da prova, significa que na primeira hora eu estou dentro do meu tempo. Pegou a ideia? Aí depois vem biologia, tá? Você vai fazer biologia. Ah, biologia eu mando bem, Adri, minha melhor matéria, tudo mais. Eu levo meia hora, né? Meia hora para fazer a prova de biologia. Legal, e ela tem 10 questões também, por exemplo. Então você vai fazer o quê? Leva 1h30 para fazer matemática, depois meia horinha para fazer biologia. Então, ao final da segunda hora de prova, você tem que ter terminado o quê? Toda a matemática e toda a biologia. Se você terminou toda a matemática e toda a biologia, significa que você está dentro do tempo que você treinou para o dia da prova. Se você já está um pouco mais avançado, eu já estou em língua estrangeira, melhor ainda, o seu tempo está fluindo muito bem. E aí, se porventura você estiver um pouco atrasado, imagina só, acabou a primeira hora de prova e você está na questão 4 de matemática. Você tinha que estar na questão 6, na questão 7 mais ou menos. Tô atrasado. Ai, mas vai me dar um desespero muito grande, e aí como é que eu faço? Deixa eu fazer uma pergunta. É melhor você saber que você está atrasado na primeira hora de prova ou na última hora de prova? Se você se tocar que você está atrasado na primeira hora de prova, ainda dá tempo de você... Calma, respira, vamos lá. Dá para recuperar o tempo perdido ainda. Você tem mais 3 horas de prova. Algumas provas têm 5, 6 horas de duração. Você ainda tem muito tempo para recuperar o atraso da primeira hora. Agora, se você na última hora de prova se toca e você tá atrasado, querido, aí é o famoso já era, né? Talvez você já tenha passado pela situação de ter que chutar algumas questões, que não é nada agradável. Então, se você ficar sabendo só na última hora de prova, aí realmente não vai ser tão interessante. Por isso, medir desde a primeira parte, desde a primeira hora, ok? E assim você vai distribuindo sua quantidade de horas. Fica uma dica, uma observação bem importante agora, tá? Cuidado com o passar o gabarito, o famoso preencher as bolinhas. Se você prefere fazer toda a prova e preencher só no final, reserve pelo menos aí uma meia hora para preencher o gabarito. Não esqueça disso. Então, se sua prova tem 4 horas de duração, você tem o quê? 3 horas e meia para fazer toda a prova. Se sua prova tem 5 horas de duração, 4 horas e meia. Se você já faz a matéria e já passa o gabarito, aí você usa as 4 horas. Dica, tá? Deixa uns 10, 15 minutinhos ali no final, pelo amor de Deus. Não vai acabar essa prova com o fiscal quase
recolhendo ela de você. Então deixa um tempinho ali, uma folguinha é sempre importante. Mas se você vai passando o gabarito ao longo da prova, você já pode dimensionar um pouco melhor a matéria, inclusive como passar o gabarito. Só lembrando então aí as dicas principais de como você faz a sua prova, de como você treina para essa prova. Primeiramente, defina qual é a prova mais importante para você e foque muito nela e vá com tudo para cima dela. Leia. Primeiro, defina qual é a prova. Defina qual é o seu plano A. Essa prova aí você foca nela com tudo. Aí você lê o edital dessa prova para saber o que pode e o que não pode cair. E aí você vai para uma estatística depois, com aquilo que cai mais e o que cai menos, para que você se dedique um pouco mais àquilo ali. Mas no momento da prova, o que é o mais importante? Que você defina, ou saiba, obviamente, o tempo de prova e defina qual é a ordem das matérias que você vai fazer. Depois que você sabe qual é a ordem das matérias que você vai fazer, pelo quê? Treino, você treinou, você testou, você já sabe qual é a melhor ordem para fazer aquilo, defina quanto tempo você vai levar em cada matéria, para que de hora em hora você saiba mais ou menos aonde que você tem que estar naquele momento na prova, tudo bem? Sempre tomando cuidado com passar o gabarito, não esquece disso. Se você passa no final, reserve um tempo no final, caso contrário, você já vai passando ao longo da prova também. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, dá o seu like aí, compartilha esse vídeo com todas as pessoas que você puder, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa ainda vindo por aí. Valeu!